Tecnologia de displays é um assunto muito vasto. Eu pretendo aqui, nesse vídeo, traçar alguns comentários a respeito desse assunto que, de repente, possam ser úteis a quem está me ouvindo. Em primeiro lugar, a gente tem que falar em relação de aspecto. Quando a gente trata de imagem em um display ou uma televisão, a gente tem que lembrar que, originalmente, essas telas foram construídas em um design que pudesse melhor representar as telas de cinema. E é por causa disso que as primeiras televisões tiveram uma relação de aspecto 4:3, que na realidade é 1.33:1, ou seja, o formato do cinema mudo. E isso só foi mudar quando houve o desenvolvimento das televisões com tela widescreen, que passaram de 4:3 a 16:9, ou seja, 1.77:1. E isso ainda teve uma segunda evolução, embora não seja padrão, para 21:9 ou 2.35:1, que é o formato do CinemaScope. E essa proposta de mudança de padronização da tela para 16:9 foi a proposta feita por Kearns H. Powers em 1984, e depois isso seguiu para ser o formato padrão da televisão de alta definição. O que ele fez foi um cálculo das duas relações de aspectos, 2.35:1 e 1.33:1, e achou com isso uma relação de aspecto de 1.78:1 ou 16:9. E essa relação de aspecto 16:9, ela ainda traz uma outra necessidade, que é de abrigar os diversos formatos de cinema que tiveram relações de aspectos as mais variadas possíveis na tela 16:9. E para conseguir isso foi feita a inclusão de barras pretas, seja barras laterais, seja barras em cima e embaixo, de forma a conseguir mostrar, exibir o fotograma integral do cinema sem nenhuma perda de imagem. Aqui cabe uma outra informação, que quando as televisões ainda eram 4:3, os estúdios que vendiam DVD e mídia tipo Laserdisc, qualquer com VHS, qualquer uma dessas mídias, e queriam passar um filme 2.35:1, eles usavam uma técnica chamada de pan scan, ou seja, a varredura é feita lateral, mostrando apenas parte da imagem, deslocando para um lado, para o outro, e isso fez com que as pessoas assistindo o filme não vissem o fotograma 2.35:1, e sim uma adulteração desse fotograma. Outra coisa também da tela 4:3 é que foi feita uma imagem integralmente preservada do fotograma de cinema convencional, e ela foi chamada de full frame. Essa imagem full frame é de baixa resolução e foi, assim como o pan scan, eventualmente abandonada. A tecnologia de display que a gente conheceu durante um longo período de tempo foi a do tubo de raios catódicos. E esse tubo, ele tem a capacidade de emitir um feixe de elétrons que vai colidir com uma partícula de fósforo que se ilumina. Quando as televisões coloridas começaram a ser montadas, esses tubos enfrentaram uma série de problemas, porque o feixe de elétrons tinha que coincidir com o fósforo para a configuração RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Quando esse feixe que chegava na tela não conseguia atingir essas partículas, a imagem tinha um erro que foi chamado de erro de convergência. Os tubos mais antigos tinham problemas de convergência que eram absolutamente terríveis, quase que impossíveis de ajustar. Isso só foi terminar nas últimas telas com um tubo de raios catódicos que tinha uma superfície mais plana. Quando o painel de plasma foi inventado, um dos objetivos é fazer esse conjunto RGB
ser apenas na formação de um pixel direto na tela, sendo que as microcâmeras elas vão iluminar apenas um dos fragmentos de R ou G ou B, ou seja, uma câmera assim, ela tem um gás lá dentro, esse gás é excitado eletricamente, ele joga uma luz ultravioleta em cima da partícula e assim eu tenho a formação de RGB sem nenhum tipo de erro de convergência. O painel de plasma ele foi uma espécie de painel de elite, ele custava muito caro no início e continuou caro até o fim, e ele acabou sendo abandonado por uma série de motivos. Um desses motivos foi a emissão de luz ultravioleta dentro da câmera, ou seja, era um ambiente poluente causado por essa emissão. Um outro problema é que o custo de manufatura foi muito elevado. Por quê? Muitos desses painéis na fábrica eram rejeitados no controle de qualidade. Então o índice de rejeição foi tão alto que o preço continuou a ser alto até o fim. Isso só foi resolvido com a evolução da tecnologia de display com o uso de LCD. O LCD é uma camada de cristal líquido, o seu único objetivo ali é permitir, deixar passar ou bloquear a passagem de luz que vem da parte de trás da tela, o chamado backlight. Esse backlight então emite luz, essa luz então passa pelo LCD e vai jogar a sua luminosidade em cima de um subpixel R, no caso do vermelho, G, no caso do verde, e B, no caso de blue, ou seja, RGB. Isso é feito de uma série de maneiras. Os cristais líquidos têm uma forma de abertura, uma forma de passagem diferente um dos outros, e, além disso, o backlight sofreu uma série de variações ao longo do tempo. Um backlight inicial era feito com luz fluorescente, depois isso foi mudado para LED. E a gente pode ter uma formação de um backlight com LED na chamada Full Array, que é uma matriz que cobre toda a extensão da parte traseira da tela. Um dos aperfeiçoamentos do uso de LEDs no backlight das televisões com LCD foi a introdução dos chamados pontos quânticos. São nanopartículas excitáveis com uma luz na faixa de 400 nanômetros. Então, o que se faz é construir a tela colocando esse LED azul como fonte de emissão de luz, que vão passar pelos pontos quânticos e assim corrigir o espectro de emissão para uma luz branca mais uniforme, coisa que o LED, propriamente dito, não consegue fazer. A luz branca, lembrando aqui, que é o somatório de todos os comprimentos de onda. Quanto mais uniforme for essa emissão de luz branca, melhor a imagem vai ser formada. Os pontos quânticos eles podem ser colocados em cima do LED, formando o LED coberto com pontos quânticos, o QD-LED. Então pode-se usar ou uma forma ou outra. Uma outra tecnologia de interesse na formação de imagem é através de um chip chamado DLP. DLP significa Digital Light Processing. É um chip com 2,1 milhões de microespelhos. Uma fonte de luz é jogada em direção a esses espelhos. Eles podem ou se inclinar em direção à fonte de luz e passar a luz adiante, ou então ele pode se afastar da fonte de luz. E essa fonte de luz pode ser uma luz branca com filtros RGB, ou então ela pode ser feita com LEDs RGB, que é uma construção usada em projetores de vídeo. O OLED, que é uma tecnologia bem mais recente, ela foi originalmente
planejada a partir de determinadas substâncias orgânicas que são capazes de sofrer uma excitação de algum tipo, pode ser uma excitação luminosa, pode ser, no caso aí, uma excitação elétrica, e essa excitação provoca o salto de alguns elétrons dos seus orbitais de origem, que são chamados orbitais ligantes, para os orbitais antiligantes. Então, por exemplo, se eu tenho um orbital sigma, o elétron desse orbital passa para o sigma asterisco. Se for um orbital π, ele vai para o π asterisco e assim por diante. Quando esses elétrons voltam ao seu orbital de origem, eles emitem luz. Então, para fazer uma tela OLED, escolhe-se as substâncias orgânicas que são capazes de emitir luz na forma do pixel RGB. Isso aí foi interessante no ponto de vista de que é possível fazer um suporte flexível ou um suporte fixo, tanto faz, para a formação da imagem. A formação da imagem em um display é feita através dos níveis de RGB. O RGB, se eles tiverem o mesmo nível, eles representam o chamado branco absoluto. A informação digital de RGB é representada por 1 byte, ou seja, representada por 8 bits. O número de combinações vai ser 2 elevado a 8, ou seja, 256 combinações possíveis, que variam entre 0 a 255. Assim, RGB 000 vai ser o preto absoluto, ou seja, não tem luz na imagem. E RGB 255, 255, 255 corresponde ao branco absoluto. No ajuste de brilho, o que eu faço é um ajuste do nível de preto. Ou seja, se eu tiver um brilho excessivo, eu vou ter uma imagem esbranquiçada, lavada. Se eu tiver um nível de brilho inferior, ela vai ficar escura. O contraste, ao contrário, é o nível de branco. Se eu tiver um excesso de contraste, eu vou ter uma imagem completamente saturada. E, ao contrário, se o nível de contraste for insuficiente, eu não vou conseguir ver as diferentes partes da imagem, ou seja, ela vai ficar completamente sem resolução. Os dois aspectos bases para a calibração da reprodução de cor se referem à saturação e à matiz. Saturação significa a intensidade da cor na imagem e a matiz a tonalidade dessa cor. Existe uma referência importante na calibração da reprodução da cor em um display, que é a temperatura da cor. Essa temperatura se refere à dispersão da luz durante o dia e ela varia em medida de acordo com o horário. No caso da referência de calibração da temperatura de cor em um display, usa-se a luz do meio-dia, que corresponde a uma temperatura de 6.504 graus Kelvin, no chamado ponto D65. Isso aí, obviamente, tem um certo grau de arbitrariedade, porque a temperatura de meio-dia não é necessariamente a mesma em todos os países do mundo. Então, isso aqui é apenas um ponto de referência. Todo display tem uma capacidade de reprodução de cor que varia muito em extensão. Quanto mais cores podem ser exibidas por um display, mais ele tem a capacidade de gerar imagens que sejam mais próximas da imagem real que foi capturada anteriormente. Isso é feito com base num critério desse gráfico que está sendo mostrado aí, que foi estabelecido em 1931 pela Commission Internationale de l'Éclairage,
quando a gente faz a medida através de um fotômetro da capacidade de reprodução de um display, eu tenho uma ideia da extensão de reprodução de cada cor, usando o ponto D65 estabelecido na temperatura anteriormente como ponto central ou ponto de referência. O gama vem da época do CRT, porque o CRT não respondia linearmente de acordo com a variação da voltagem que era aplicada no tubo de imagem. Aqui a gente usa gama para um outro tipo de calibração. Se o valor de gama estiver correto, a imagem é igual à original. Se o gama estiver elevado, essa imagem tende a ficar escura. E se o gama estiver baixo, essa imagem tende a ficar desbotada, muito clara. Aqui a gente tem que observar que o gama ideal, que seria 2.2, ele pode ter pequenas variações. Eu posso, por exemplo, ajustar o gama para 2.4. Isso tudo vai depender do tipo de display e, no caso, inclusive, dos sistemas operacionais, do tipo de sistema operacional que está sendo reproduzido na tela do monitor do computador. Se for o Windows, o valor de gama é 1. Se for o iOS, o valor de gama é outro. Quando a gente monta um display para exibição de imagens, a gente tem que prestar atenção no tipo de conector que a gente usa. No passado remoto, o que se usou foi vídeo composto, que é um tipo de conector que carrega tanto a luminância quanto a crominância da imagem. E ele tem uma resolução muito baixa. E ele foi substituído depois por o S-Video, que separa a luminância da crominância, mas a resolução também não é lá dessas coisas. O aperfeiçoamento desses dois tipos de conector foi a introdução do vídeo componente. O que o vídeo componente faz é separar RGB em um tipo de codificação chamado YCBCR, na proporção de 4:2:0, ou seja, Y a luminância, CB é o nível de azul e CR é o nível de vermelho. Nos vídeos que a gente tem em casa, seja DVD, Blu-ray, o que for, a gravação é feita em YCBCR 4:2:0. O próprio reprodutor pode fazer um upsampling disso até 4:4:4. Se a gente joga na televisão, no display ou no projetor uma imagem 4:2:0, ele vai, através dos seus circuitos internos, fazer o upsampling da imagem para 4:4:4 e passar isso para RGB quando a imagem é reproduzida. Um dos conectores de vídeo muito usados, e até certo ponto se pode usar, dependendo do monitor e dependendo do adaptador gráfico, foi o DVI. O DVI ele começou com uma conexão analógica, substituindo VGA para uso em computadores e monitores de computador. Depois passou para um DVI digital e depois para um DVI híbrido, analógico e digital, os dois integrados, que foi a forma como permaneceu. E ainda é possível se comprar um adaptador gráfico com esse tipo de conector e, evidentemente, que teria sua aplicação para um display de computador mais antigo. Os novos já nem têm mais esse tipo de conector. O que os novos têm é, em primeiro lugar, HDMI. O HDMI é um substituto do vídeo componente. Na época que a televisão de alta definição foi desenvolvida, era perfeitamente possível se jogar vídeo de alta definição, ou seja, 1080i daquela época, do HDTV, em uma conexão vídeo componente, tem uma reprodução de imagem perfeita.
Eu tive uma televisão de tubo de alta definição, minha única televisão de tubo com esse tipo de recurso, só tinha entrada de vídeo componente. Eu me lembro que todos os testes de HDTV feitos no Brasil, inclusive com esta televisão, seja em ambiente universitário, seja em ambiente das emissoras de televisão, a entrada de vídeo de alta definição era por vídeo componente. Mas a paranoia norte-americana de proteção contra a cópia fez com que isso fosse abandonado. Então, se eu tiver, por exemplo, um Blu-ray player com saída de vídeo componente, ele não vai reproduzir imagem de alta resolução, e sim, obrigatoriamente, por HDMI. Os cabos HDMI têm exatamente a mesma pinagem, seja um cabo standard, seja um cabo de alta velocidade, chamado high speed. A gente tem que dar preferência, quando faz a instalação de um display de alta qualidade, de alta definição, usar um cabo high speed entre o aparelho de reprodução e o display. Por que isso? Porque esses cabos que têm um certificado high speed, eles foram testados para suportar bitrates elevados, e o cabo standard não. E é importante que seja usado o cabo high speed, e não há nenhuma preocupação neste particular com relação à versão, que muita gente vende cabo em referência à versão, cabo 2.0, 2.1, 1.3, 1.4 e assim por diante. Isso está errado. Inclusive a HDMI.org, que é a entidade que faz as determinações de padronização do cabo HDMI, ela reclamou que os fabricantes estavam fazendo isso. Então, quando você vai comprar um cabo HDMI, o que interessa saber é se ele é um cabo high speed ou não, porque a pinagem do cabo permanece exatamente a mesma. Os cabos que têm conexão para Ethernet, ou seja, para a rede, eles têm um uso de alguns pinos que o cabo convencional não tem, mas a pinagem é rigorosamente a mesma. E o que tem a ver essas versões aí? Tem a ver com o desenvolvimento dos códigos usados nos transmissores e nos receptores. O ideal é que o receptor seja de uma versão acima do transmissor. Se isso for feito, quer dizer, se eu pegar um aparelho com código 1.3, eu posso ter no receptor um código 2.0 e não ter nenhum problema de compatibilidade de sinal. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se a gente estiver lançando um sinal 2.0 num receptor 1.3, é bem possível que a imagem não seja formada, que ela seja bloqueada. E uma série de versões têm sido utilizadas, têm sido desenvolvidas através dos tempos, e é bastante prudente, quando se compra um equipamento, de verificar em qual versão ele parou. A maioria dos aparelhos hoje tem versão 2.0 entre o transmissor e receptor, mas outros aparelhos mais modernos têm uma codificação para receptor 2.1. Tudo isso se refere à capacidade de reproduzir certos sinais que são codecs avançados, seja de áudio, seja de vídeo. Uma alternativa ao HDMI é o DisplayPort. Ele foi desenvolvido pela VESA. A versão atual, que está na maioria dos equipamentos, é a versão 1.4 de software. Esse cabo, se a gente observar bem, ele tem um contorno diferente no conector, então ele não permite que você coloque um cabo DisplayPort num conector HDMI fêmea e vice-versa. O DisplayPort ainda tem um cabo que pode ser DisplayPort normal numa ponta e mini DisplayPort na outra. Isso facilita uma conexão numa série de tipos de monitor existentes feitos para computadores. O DisplayPort ele tem muito mais capacidade de passagem de sinal do que o HDMI, e ele usa a transmissão na forma de pacotes,
O HDMI é um transmissor de dados serial, e isso aí é um problema sério, que ele não tem correção de erro. Quando ocorre algum problema, o sinal simplesmente desaparece. E que no DisplayPort essa possibilidade de erro é muitíssimo menor. E ele é por isso muito usado, de preferência nos computadores com a conexão entre o adaptador gráfico e o monitor que foi instalado. Eu vou parar por aqui, eu agradeço a quem ouviu, espero que tenha sido útil. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado.